Glória a Jesus. Então, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Atos, que é considerado como o melhor manual de missões já escrito, porque nesse livro nós encontramos a razão de ser da obra missionária. Capítulo 1, versículo de número 14, Atos dos Apóstolos. Ao único que é digno de receber a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, a Ele ministramos o louvor. Você pode declarar mais uma vez? Ao único que é digno. Oh, aleluia. A honra, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível. Isso, a Ele ministramos. Então cante com a tua alma. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus. Sobre tua vida vou profetizar, em uma maldição te alcançará. Você pode virar para quem está do seu lado e declarar isso. Sei que Deus, o manancial cujas águas nunca. Mais uma vez, declare isso, declare. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma mal não vai te alcançará. Sei que Deus, o manancial cujas águas nunca. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Atos capítulo 1, versículo 14, que nos diz: todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que é a celebração da fé, que atesta uma intervenção fundamental nos acontecimentos humanos.
Esse texto é a descoberta de uma existência cotidiana, inteiramente envolta no manto de maravilhosa benevolência. Ele é o próprio movimento para a liberdade e a separação da velha vida. É um texto que nos ensina que a oração é a expressão mais íntima da vida cristã. É o ponto mais alto de toda a experiência genuinamente espiritual. Pois orar é deleitar-se em Deus muito mais do que rogar por suas bênçãos. E é na oração que descobrimos que precisamos muito mais de Deus do que a resposta às nossas orações. Porque a oração nos conecta com o Pai. A oração é o meio de experimentarmos o que ainda não experimentamos e de vivenciarmos o que ainda não vivenciamos. Não há posição mais elevada que podemos ocupar na vida como quando estamos de joelhos diante do Pai. E é na oração que nós aprendemos verdades e princípios acerca de quem é Deus e de quem nós somos nas regiões celestiais. Alguém já dizia que a oração é expressão da nossa teologia. Não há cristianismo autêntico, verdadeiro, sem oração. Aquele que nasceu de novo não vive sem clamar. Se você é de Deus, você é alguém comprometido com a oração. Porque a oração é a alma do cristianismo. A oração é a expressão do nosso relacionamento com Deus e evidencia a nossa comunhão com Ele. É na oração que aprendemos que o curto pode ser profundo e o simples pode ser transformador. Não há vida espiritual saudável sem oração. Eu aprendi que a fé só é onipotente quando nós dobramos os nossos joelhos. A oração ocupa um lugar vital na vida do cristão. Alguém pode até orar e não ser um cristão, mas é impossível ser um cristão e não orar, porque é a oração que nos une e nos aproxima de Deus. A oração nos leva à obra mais profunda e elevada do espírito humano. Martinho Lutero dizia: tenho tanto que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração, porque o tempo que nós passamos em oração secreta com Deus é fator determinante de que seremos vitoriosos na nossa vida pública. A oração é a grande ponte em que os engenheiros celestiais construíram entre a terra e o trono de Deus. Ela é a avenida central que Deus utiliza para nos transformar e para prevalecermos diante dos homens em público. Precisamos primeiro no secreto prevalecermos diante de Deus na oração. Lembro-me de Hudson Taylor. Sabe o que ele dizia? Quando trabalhamos, mas quando oramos, Deus é quem trabalha. Deixa eu repetir: quando trabalhamos, mas quando oramos, é Ele quem trabalha. É por isso que a oração do justo revoga a sentença, muda destino, transforma a história.
O que o homem não pode fazer, Deus faz em resposta à oração. Deixa eu falar para alguém aqui. O que o cenário diz que é o fim da linha, na oração o céu revela como o dia dos primeiros começos. O que o cenário decreta como derrota, fracasso, na oração o céu revela a grandiosidade do propósito, para que você chegue no lugar aonde Deus deseja que você cresça. Por isso a oração precisa ser o nosso primeiro e não o último recurso, porque é na oração que você discerne com clareza as batalhas nas quais se vale a pena lutar. Lembro-me de John Knox, um homem poderoso na oração, que a rainha da Escócia chegou a declarar que temia muito mais as suas orações do que os poderosos exércitos da Europa. John Knox era alguém que enfrentava uma agonia constante em favor da libertação da sua nação, que ele nem conseguia dormir. Ele orava frequentemente dizendo: Senhor, dai-me a Escócia, se não morro. Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Deus ouviu a sua oração e respondeu de forma tão poderosa que a terra das urzes, que era uma vegetação própria das terras infecundas da Escócia, se tornou a vinha mais frutífera do mundo inteiro. A oração, combustível da fé. A oração só confirma o quanto você é amado no céu, respeitado na terra e temível no inferno. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do pastor inglês Samuel Chadwick. Sabe o que ele dizia? Que a maior preocupação de Satanás é afastar o cristão da oração, porque o diabo não teme o trabalho, a religião, os estudos de quem não ora. Samuel Chadwick disse: o diabo ri do nosso trabalho, zomba de nossa sabedoria, escarnece de nossa pregação, mas ele estremece quando nós oramos. Você não tem ideia das batalhas espirituais que são travadas numa guerra invisível, mas é quando a igreja ora que Deus coordena um exército do céu para lutar ao nosso favor. Aleluia! O poder de Deus é liberado quando nós oramos, que até nas tuas mais intensas batalhas e lutas, até quando falta palavras na tua oração, até as tuas lágrimas, o céu entende como adoração. Até o teu gemido, o céu entende como pedido de socorro. Sabe, debaixo dessa pressão, dessa afronta que você está vivendo, quando você ora, tem livramento do céu e socorro do Senhor da guerra. Tudo aquilo que o diabo tem usado para te paralisar, te embaraçar, te destruir, clame, porque vai ter efeito reverso nesta luta. Eu vim pregar para alguém aqui. Eu vim pregar para alguém aqui hoje. Não importa o esforço que o diabo faça, não importa a estratégia, o empenho que ele tenha, vai ter todos os seus planos frustrados, porque não tem poder humano, nem porta do inferno que possa dar o que Deus projetou para a tua vida. Eu vim aqui para dizer para alguém que os planos de Deus ao teu respeito não se perderam nas curvas do caminho, e não tem poder que possa te impedir de chegar no porto das realizações
Nenhum diabo, demônio pode bloquear as estradas das tuas aspirações. O chamado da tua vida já foi determinado no céu. Cadê a igreja que ora? E sabe o que é lindo? Quando a igreja ora, quando você se posiciona em oração, Deus faz você abrir trilhas em lugares fechados. Deus te faz conquistar territórios que foram dominados por Satanás. Mas na oração Deus te dá autoridade para falar e agir no nome dele. Deus te dá coragem para fazer o diabo ficar no seu devido lugar. Oh meu Deus, porque a oração muda cenário, transforma ambiente. Não há batalhas perdidas quando o teu joelho se dobra. Meu Deus, eu preciso dizer isso. Não há batalhas perdidas quando você ora, porque a oração move o braço do onipotente. A oração aciona aquele que está entronizado acima dos querubins, daquele que está sentado no comando do universo. Oh, aleluia! É por isso que, se você orar como você nunca orou, se prepare para desfrutar de experiências extraordinárias com Deus como você nunca experimentou. Eu vim aqui para dizer para alguém que me ouve: se prepare, eu profetizo um nível de rapidez no teu ministério. Você vai avançar tão depressa que você vai começar a olhar para os retrovisores da tua vida, para começar a ver as coisas atrás de você correndo para te alcançar. Se até ontem você orava e andava, se prepare a partir de hoje. Ora como nunca orou. Você e a tua descendência não vão andar, vocês vão correr, vocês vão Eu estou sentindo uma graça aqui. Quem está... Meu Deus! Aleluia! Aleluia! A oração é o combustível necessário para continuarmos avançando, porque só avançamos mais rápido e com mais vigor quando a gente caminha de joelhos. A estagnação da vida cristã vem como resultado de ausência de oração. Quando não oramos, ficamos impotentes, inativos. Mas deixa eu abrir um parênteses. Nós estamos vivendo um momento de crise sem precedentes, de proporções epidêmicas, em que as bases da sociedade acham-se fendidas, desmoronando ruidosamente sobre uma geração indisciplinada. Estamos vivendo num mundo cada vez mais confuso, sem norte ético, sem balizas morais, famílias que vêm sendo esmagadas debaixo do tacão cruel de ideologias letais, avassaladoras. Nós estamos vivendo o momento da falência das instituições, do colapso dos valores morais e espirituais, onde o que impera no mundo é uma superficialidade. E superficialidade é a qualidade de tudo aquilo que só existe na superfície, que não vai ao fundo das coisas. É o espírito incompleto. Meus irmãos, se tem uma coisa que define a atual geração em termos de muitos assuntos, é superficialidade. A gente vive numa era de uma geração que quer fazer para Ele sem estar com Ele, uma geração que vive para realizar e não para ser. Estamos vivendo uma era do espetáculo.
espetáculo, onde aquilo que é aparentemente bom é aceito. Quanto mais luzes e efeitos surpreendentes, mais interessante é. Numa era onde aquilo que chama atenção atrai o maior número de pessoas, é que é o melhor. Onde o conteúdo está dando espaço para a apresentação e a aparência, onde nós nos preocupamos muito mais com o que as pessoas vão achar da nossa pregação, do nosso louvor, do evento promovido, do que com os frutos de transformação gerados pelo próprio Evangelho. Por isso que a gente promove retiros, seminários que por vezes não vão resolver os problemas de uma vida inteira. Uma geração do espetáculo, onde muitos acham que Deus é apenas parte do cenário, do show espiritual. Deus é o atendente celestial que está sempre pronto para atender o seu aceno, o seu pedido, e acham que Deus precisa trabalhar em função das necessidades do homem, como se Deus estivesse trabalhando numa lanchonete de fast food. Esse antropocentrismo idolátrico que vem transformando o templo numa praça de barganha, o evangelho no paramachai, no produto de consumo, onde tem crente mimado, imaturo, que acha que não é a vontade de Deus que tem que ser feita na terra, mas é a vontade do homem que precisa ser feita no céu. Deixa eu falar isso aqui. Esse antropocentrismo idolátrico, onde vai fazendo algumas pessoas acharem que orações impositivas, que com orações impositivas podem determinar o que Deus deve fazer, como fazer e quando fazer. Acha que tudo precisa funcionar dentro das leis do imediatismo, e acha que a intervenção de Deus tem que acontecer na pressão da agenda dele. Mas deixa eu falar aqui, só que essas pessoas se esquecem. Deus não tolera a imposição, Deus não aceita ser pressionado. Essas pessoas se esquecem. Não é o homem que está no centro, é Deus que está no trono. Eu vim aqui para profetizar que Deus quer nos levar para um nível mais profundo de relacionamento de fé com Ele, através da oração. Porque é na oração que eu me submeto à autoridade dEle. Na oração eu dou a Ele permissão para realizar os seus melhores planos na minha vida. Isso significa reconhecer que Ele sabe o que é melhor para nós. Isso significa reconhecer que não é a minha vontade que impera, mas é a soberana vontade dEle. Porque quando eu digo que o céu invada a terra, eu estou dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua. Já tem gente entendendo isso aqui? O problema é que no nível do coração e da obediência a gente sabe o caminho a seguir, mas no plano das decisões concretas a gente continua a relutar. E a gente se esquece que não somos nós que estabelecemos as prioridades, mas é na oração que você aprende que a vontade dEle não é sua. É na oração que você descobre que você já não tem mais vontade própria. Você já perdeu o direito de fazer o que você quer, de decidir para onde você quiser ir. Porque na oração a minha vontade é rendida. A oração é um ato de submissão.
missão. Na oração eu entendo que os planos dele estão acima da minha vontade, dos meus desejos e da minha opinião. Na oração eu entendo que Deus não muda a vontade dele só pelo fato de não gostarmos dela, de não concordarmos com ela. Mas eu também aprendo que a vontade dele não vai nos levar aonde a graça dele não pode nos sustentar. Diga para quem está do seu lado: é na oração. Aleluia. Por isso que a oração não tolera hipocrisia de pretensão espiritual e nem orgulho de reputação passada. Na oração o Senhor revela a radiografia da nossa verdadeira condição, porque Ele sabe cada detalhe a respeito de nós. E eu costumo dizer que Ele é um Deus que lê a nossa correspondência sem ter de abrir o envelope. É na oração que descobrimos a nossa verdadeira identidade. É na oração que descobrimos que nós não somos o que achamos que somos. Nós não somos popstar gospel. Nós não somos muita estrela para pouca constelação. Nós não somos o centro do mundo. Nós não somos aqueles que precisam ser bajulados, venerados, porque na oração eu aprendo que quando o sol da justiça aparece, não há lugar para as estrelas brilharem, porque quem faz é Ele, quem trabalha é Ele, quem edifica é Ele, quem dá o crescimento é Ele, quem renova é Ele, é tudo sobre Ele. Eu estou sentindo Deus aqui, você está sentindo? Por isso que na oração a gente não se concentra em quem a gente é. Na oração você não se concentra em quem você é, mas em quem Ele é. Nunca foi sobre você ou sobre mim, é tudo sobre Aramaia. Era isso que eles entenderam aqui nesse texto. Nós estamos entendendo que não há avivamento sem orar, não há avanço missionário sem orar. Aleluia. Os discípulos, esses nossos irmãos, estavam aguardando a promessa do Pai. Jesus deu uma ordem: ficai na cidade de Jerusalém. E talvez fosse o último lugar onde eles desejavam ficar, porque ali foi o palco das suas maiores dores, frustrações, tristezas. Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Mas é ali que Jesus manda ficar. Jesus manda começar aonde o coração deles não pulava de alegria. Porque se a gente for olhar Jerusalém que não tinha um porto marítimo como Alexandria e Roma, não estava situada no rio como Mênfis e Babilônia, não tinha a grande vantagem de uma das grandes vias comerciais entre o mar Mediterrâneo, o Vale do Jordão, nem entre a Ásia Menor e o Egito. Enquanto Roma era o centro político, Atenas o centro intelectual. Aí eu vou entender por que Jerusalém, o centro espiritual do mundo, a cidade da maior influência sobre a esperança e o destino do gênero humano. Jesus está dizendo: vocês vão começar onde vocês não querem, é em Jerusalém, porque aonde foi o palco da frustração, da tristeza e da dor, vai ser lá o lugar da restauração, o lugar onde eu vou marcar vocês com tantas alegrias e vitórias. Oh, aleluia! Eles estavam ali aguardando a promessa do Pai, esperando o derramamento do Espírito Santo. E eles esperaram de modo ocioso? Não. O que eles faziam enquanto aguardavam o revestimento de poder? Lucas responde no capítulo 1, no versículo 14, que eles se reuniam sempre em oração com as mulheres,
Parece que eles já entendiam que não há avivamento sem oração, sem clamor, sem súplica, sem busca pelo poder de Deus através da oração. Estavam todos reunidos em unidade de propósito, num só coração. E eles não estavam como nós estamos aqui hoje. Eles não estavam no templo, eles estavam no cenáculo. E cenáculo é uma sala superior de uma casa. Eles estavam como vocês estão hoje, sentadinhos, todos assentados na sala superior de uma casa. E foi lá naquela sala superior daquela casa que, enquanto eles oravam, Deus os ouviu da sala do seu trono. E o texto diz que moveu-se o lugar aonde eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Repare que eles oraram antes do derramamento do Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo veio e eles foram cheios, eles continuaram orando ainda mais, com mais intensidade. O que é que o Senhor está falando para mim e para você? A oração leva ao avivamento, mas também o avivamento leva a oração. Aleluia! Tanto é que em Atos capítulo 2, versículo 42 diz que eles não só perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, mas eles também perseveraram na oração. Aí sabe o que é uma coisa linda que eu descubro aqui? Eu vou correr para terminar. Mas eu descubro no texto que nós lemos que, como marca do avivamento, Deus traz como resposta à oração 3 coisas que eu gostaria de destacar nesse versículo. 3 coisas que a oração traz. Eu quero tecer brevemente algumas considerações sobre aquilo que a oração promove, é claro, com a intervenção de Deus. A primeira coisa que a oração traz, veja no texto se não traz, traz poder, traz dinamis, poder explosivo do Espírito Santo, com conotação de dinamite e dinâmica. Crente cheio do Espírito Santo é que nem dinamite, aonde ele encosta, explode. Eu já vi crente aqui hoje que nem dinamite, aonde ele encosta, ele contagia todo mundo à sua volta. Eu sei que nós estamos vivendo um momento crucial da história da igreja, que contra ela se somam todas as forças do inferno, no afã de desarraigá-la da terra e assim frustrar os propósitos de Deus através dela. A igreja que até então combatia na ofensiva, parece que nós estamos na defensiva. E o que devemos fazer para revertermos essa situação de real perigo sob o qual se encontra a igreja de Cristo na face da terra? Somente os crentes nascidos do Espírito, que vivem uma vida cheia do Espírito, é que vai estar na condição de fazer frente a esse dilúvio arrasador do inferno. Eu costumo dizer que a maior necessidade da igreja hoje não são de largos orçamentos, tecnologia, mapa organizacional. O que nós mais precisamos é do poder do Espírito Santo desencadeado em nossas vidas. Aí eu lembro de Charles Spurgeon, quando clamava por avivamento. Sabe o que Charles fez? Desafiou os leigos a pararem de reclamar das suas lideranças, a pararem de reclamar dos seus pastores, a pararem de encontrar defeitos nas suas igrejas. Charles disse para os leigos: vocês querem poder, então vocês precisam orar em oração intercessória. Por isso que Charles disse: eu prefiro ensinar um homem a orar do que a 10 a pregar. Aí ele disse para os leigos: se vocês querem poder, então orem dizendo: ó Senhor, aviva a tua obra em mim. Ó Senhor,
Charles disse: vocês não precisam de um novo estilo de adoração, porque avivamento não é mudança na forma de cultuar, mas é mudança na forma de viver. Vocês não precisam de um pregador novo, de um cantor novo. O que vocês precisam é de vida naquilo que tem. Charles disse: se você deseja ver um trem se mover, você não precisa de uma locomotiva ou de 10 locomotivas. É só aquecer o fogo, é só acender o fogo, aquecer o vapor para mover o motor que já existe. Ele está dizendo: não é de novas coisas, não são de novas maneiras, mas é da vida dele em nós, é do poder dele em nós. Sabe o que a igreja precisa? O mundo precisa ser atraído com a igreja em chamas. Deixa eu profetizar: São Paulo vai ser atraído pela Debrais em chamas. Eu preciso terminar, mas quando eu falei da igreja em chama, me fez lembrar de um ateu que, quando viu o prédio da igreja pegando fogo, a igreja foi incendiada, pegou fogo, que atraiu a atenção de toda a vizinhança, e entre os curiosos estava um ateu. O fogo se alastrava tão rapidamente que não existia nem esperança de salvação do prédio. E aí, dentre os curiosos, estava o ateu, que era conhecido pelas suas descrenças e pelo seu ataque crítico ao povo de Deus. No momento em que o ateu está olhando para a igreja pegando fogo, um dos irmãos, um dos membros da igreja, quando viu o ateu ali, sarcasticamente, ele comentou: ué, o que você está fazendo aqui? Nunca pensei que o veria nas propriedades da igreja. Sabe o que o ateu respondeu? Você vai me desculpar, meu filho, mas eu nunca tinha visto uma igreja pegar fogo antes. Ah, tem gente que já entendeu. Eu quero profetizar: o estado de São Paulo vai ser atraído com a Debrais em chama pelo poder de Deus. Aleluia. Segundo, para correr aqui para acabar, o que é que a oração traz? A oração traz unidade. Diga: unidade. Olha que lindo. O que é que eles estavam fazendo? Perseverando unânimes em oração. E aí eu fui pesquisar. Esse verbo perseverar no grego é proscartério, é ocupar, persistir. Ou seja, eles se ocupavam na oração. Não tinha tempo ruim, falta de agenda, preguiça, desânimo, não fazia parte da vida devocional daqueles cristãos. A igreja primitiva não só acreditava na oração, mas orava. Não tinha apenas uma teologia correta a respeito da oração, mas orava. Não só falava de oração, mas dobrava os joelhos para orar. Não tinha grandes sermões a respeito da oração, mas também oravam. Eles não eram mais teóricos do que práticos, não. Eles tinham muito conhecimento de Deus, mas também muita intimidade com Ele. Era muita luz na cabeça e muito fogo no coração. Aí o que é lindo, o texto diz: perseveravam unânimes. Olha, havia unidade. E unânimes aqui, a palavra unanimemente ou unânimes, significa que eles faziam algo em conjunto. Tinham a mesma mentalidade, o mesmo propósito e o mesmo impulso. Todos queriam a mesma coisa. Ninguém se pôs a impedir o outro a orar. Ninguém se opôs à oração. Eram pessoas que estavam afinadas no mesmo diapasão do céu. Gente diferente no mesmo lugar, adorando ao único Deus
Deus em favor de um único propósito: revestimento de poder. O que é lindo é que a oração não divide, a oração une. Por isso que não tinha divisão, dissensão, rivalidade, partidarismo. Lá não tinha panelinha, grupo fechado, porque a oração não divide, a oração une. A oração não desvirtua, mas conduz para o foco correto. Aí o que é mais lindo, como ninguém ficou de fora da oração, ninguém ficou de fora do revestimento de poder. O texto diz que todos foram, aleluia. Tem gente aí na galeria que está entendendo isso. Todos, aleluia. Terceiro, para concluir, senão não volto nunca mais aqui, né? Senão o pastor nunca mais me convida. Mas terceiro, a oração traz fervor missionário. Diga: fervor missionário. Não há avanço missionário sem oração. E fervor significa zelo para o que é bom, devoção ardente, grande dedicação, intensidade. Eles oraram. E qual foi o resultado? Revestimento de poder. O que a oração produziu neles? O desejo de proclamação do Evangelho. O exemplo foi o sermão de Pedro, onde quase 3.000 pessoas se converteram na pregação dele. Aleluia, aleluia. Quando falta oração, falta fervor missionário. Vou te dar um exemplo. Lembra de Jonas? O maior impedimento de conversão do povo ninivita não era a política corrupta da cidade, não era a crueldade daquele povo, um povo tão cruel. Sabe como eles tratavam os vencidos das guerras? Eles cortavam as cabeças, empilhavam nos muros como monumentos, decepavam as mãos, vazavam os olhos. Mas o maior impedimento de conversão nem estava nessa crueldade, mas estava no coração endurecido do missionário Jonas. Porque Jonas é alguém que apresenta uma fé que não produz oração. Eu vou refrescar a tua memória. Lembra que Jonas, ele orou para ir para Tarsis? Não orou nem quando estava na tempestade, não orou quando os outros oraram, não orou nem quando a verdade da sua fuga se tornou pública, não orou nem quando os marinheiros tentaram salvá-lo, não orou quando é jogado no mar. Sabe aonde ele vai orar? É quando ele está lá no ventre do grande peixe, que ele restaura a sua alma na oração e diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Então ore, senão a gente fica parecido com Jonas. Aleluia. 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 Olha para a história da igreja. Eu gosto muito de estudar a história da igreja. E na história da igreja a gente vai ver exemplos, não só bíblico, mas nós vamos ver exemplos de homens que intensificaram a sua vida na oração. Lembra de John Wesley? Irmãos, quando eu li que um professor de uma faculdade, da faculdade de Eton, um professor James Edward Orr, que em 1940 resolveu fazer uma excursão com os seus seminaristas, os alunos foram lá para a Inglaterra e resolveram conhecer a casa de John Wesley. E quando chegaram lá no quarto dele, o que encontraram? Um tapetinho todo desgastado, com 2 pequenos círculos que eram as marcas dos seus joelhos. Alguém que orou tanto que fez marcas no seu tapete. Alguém que orou tanto que fez marcas no chão. E eu imagino a alegria deles de vendo aquela cena. E quando eles estão retornando, os alunos entraram no ônibus para encerrar a excursão. O professor sentiu falta de um aluno e resolveu correr lá na casa. E quando foi lá no quarto de John Wesley, viu esse aluno ajoelhado, com seus joelhos nos mesmos círculos de John Wesley, gritando: Deus, faz de novo, faz
faz de novo em mim o que fizeste na vida deste homem. Faz de novo. E o professor bateu no ombro dele dizendo: precisamos ir, Billy. Quem era esse Billy Graham que Deus fez de novo? O maior evangelista do século 20. Sabe qual é a minha oração aqui? Deus, faz de novo em nós. Se coloque de pé. Aleluia! Faz de novo. Deus está levantando gente aqui. E a minha oração, que Deus acenda a chama das missões no teu coração. Que você saia daqui com desejo de orar. E que a oração venha trazer colheitas para o altar. Deus está levantando gente. Deus sabe por que está levantando você. Porque Ele sabe que através da sua vida, muita gente lá daquele teu quintal, muita gente da tua casa vai retornar para o altar da adoração. Quem está entendendo isso aqui? Aleluia! Aleluia! Estou sentindo Deus. Eu não posso terminar sem antes fazer um convite para quem está aqui, seja aí na galeria aqui embaixo. Você que entrou aqui distanciado da presença de Deus, mas você precisa sair daqui crente. Essa palavra falou com você, cortou na tua alma. E eu quero te perguntar: onde está a primeira pessoa para Jesus? Gente que precisa renovar a sua aliança com Deus. Ou você que ainda não professou a Cristo como Salvador da sua vida. A nossa oração hoje é que o Espírito Santo que nos convence possa convencer a tua vida, e não saia daqui hoje sem tomar a melhor decisão. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto eu vou abrir essa oportunidade, eu vou pedir à igreja que nesse momento feche os seus olhos, leve a mão ao seu coração. Eu quero encerrar com uma oração. Oh, aleluia. Eu quero encerrar com essa oração. Enquanto eu sei que tem gente que precisa vir aqui à frente, e você fica de olho fechado. Oh, Espírito Santo da verdade. Oh, Espírito Santo que nos convence. Enquanto os obreiros, só os obreiros dessa casa, oh, aleluia, podem ficar em alerta. Porque se tiver alguém hoje que precisa tomar sua decisão, eu vou esperar por você. Nós vamos orar pela sua vida. Enquanto isso, deixa eu orar por você que veio hoje aqui. E eu sei que você vai sair daqui com desejo de intensificar a tua vida, de uma maior conexão com o Pai. Porque não há energia sem fonte. E a partir desta manhã, a oração vai te levar à fonte, a fonte inesgotável. Oh, Espírito Santo, Pai, tua que é a magnificência, a honra, a majestade. Teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é o reino, como disse Davi, porque tu és aquele que te exaltaste sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, porque tu és aquele que dominas sobre tudo. Na tua mão há força e o poder, Paizinho. Na tua mão está o engrandecer. Tu és aquele que dá forças a tudo. Senhor, eu te peço pela tua igreja, Jesus, traga o gemido das almas para os nossos ouvidos. Oh Deus, porque queremos estar inflamados pelas coisas do reino. Queremos estar aquecidos a ponto de fervura. Queremos ter mais desejo de comunhão contigo. Não queremos ser gigantes na teoria da oração e nanicos na prática. Não, nós queremos ter intimidade. Nos leva, Senhor, nesta manhã para um nível mais profundo de intimidade, de relacionamento contigo,
nome de Jesus. Nós oramos aqui com fé, Senhor. Nós oramos com fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz de novo o teu povo clama a ti mais uma Declare isso. vez. De novo. Declare isso com a tua alma. Isso, diga. O céu já está aberto. O teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo o teu clama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui pra mim por ele, mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos aqui. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, nós te desejamos, nós te desejamos. Santo, Santo, Santo.